O Brasil Consciência visitou uma dessas empresas, a Fibraforte de São José dos Campos, que faz o desenvolvimento e a produção de componentes para satélites, foguetes e aviões. Fornecemos a estrutura do painel solar para o satélite científico SASSI. Fornecemos o sistema de propulsão para a plataforma multimissão, que vai estar voando agora no satélite Amazônia, que deve ser lançado em fevereiro do próximo ano. A primeira vez que o Brasil desenvolve um sistema de propulsão para satélite. Também para a plataforma multimissão, nós desenvolvemos o projeto da estrutura e os mecanismos do painel solar. Pela primeira vez também tivemos mecanismos de satélite desenvolvidos aqui no Brasil pela indústria. E também em conjunto com a CENIC, nós desenvolvemos a estrutura da segunda geração do satélite Sibers. Desta vez, o desenvolvimento integral, partindo da especificação, definindo o projeto, toda a parte de projeto, fabricação, qualificação de toda a estrutura e a produção de dois modelos de voo, para o Sibers 3 e para o Sibers 4. E mais recentemente desenvolvemos a estrutura do Sibers 4A, também um fornecimento em consórcio da CENIC com a Fibraforte. Na lista de serviços prestados pela Fibraforte ao Programa Espacial Brasileiro ainda está o desenvolvimento completo de um propulsor para satélites que foi oficialmente concluído no último mês de junho. A Fibraforte foi selecionada para desenvolver um sistema de propulsão para microsatélites. Seria uma evolução do que fizemos para a PMM. O propulsor faz parte do programa de transferência de tecnologia que foi firmado pela Agência Espacial Brasileira com a empresa Thales Alenia no âmbito da compra do satélite geoestacionário brasileiro, o conhecido SGDC, que foi lançado em 2017 para melhorar a comunicação e o sistema de defesa do país. Então essa aqui é a sala limpa da Fibraforte. Está operando parcialmente agora, a gente não tem nenhuma operação de fabricação, mas a gente tem aqui guardado os últimos equipamentos que foram produzidos, que ainda não estão devidamente acondicionados, estão aqui para esse tipo de demonstração. Isso aqui é o tanque de propelente que eu fiz referência, é um tanque com volume total de 40 litros, capaz de transportar 30 quilos de propelente para satélite. É um sistema que foi desenvolvido com base em requisitos equivalentes ao que existe de melhor nos programas espaciais internacionais. São requisitos apontados pela Thales dentro do programa de transferência de tecnologia do SGDC. Aqui atrás a gente tem o subsistema integrado com um tanque de propelente e 4 propulsores de 1 Newton que aparecem envoltos nesse saquinho aqui. São 4 posicionados circularmente em volta do subsistema. A tubulação que conecta os componentes é uma tubulação de titânio. Os outros componentes, como essa válvula de segurança, são componentes que a gente importa, são semelhantes aos componentes que nós também importamos para o sistema de propulsão do Amazônia. A diferença do sistema de propulsão que nós desenvolvemos para o Amazônia que ela é um sistema um pouco mais, com uma capacidade um pouco maior. O tanque de propelente do Amazônia é um tanque que leva 45 kg de propelente e ele leva 6 propulsores de 5 newtons, que são propulsores desenvolvidos também pela Fibraforte. Então, esse é o propulsor que nós desenvolvemos para PMM. É um propulsor de 5 newtons. Nós já entregamos para o Amazônia 1 6 propulsores que estão integrados e mais 2 que foram entregues como propulsores reservas.
E no segundo chipset que entregamos para o INPE, que seria usado no satélite Lattes, entregamos mais 8 propulsores com esse modelo. Outra diferença entre os dois sistemas é que nós temos o índice de nacionalização maior nesse novo sistema que desenvolvemos, pela presença do tanque de propelente ser um componente nacional, desenvolvido também pela Fibraforte. O desenvolvimento do propulsor monopropelente foi uma recomendação da Agência Espacial Brasileira e da empresa Thales Alenia por conta dos projetos que estavam em desenvolvimento no Brasil naquela oportunidade. Essa definição ela foi dada desde o princípio da concepção das linhas de transferência de tecnologia desejável pelas indústrias e pela governança do Programa Espacial Brasileiro, que seria desenvolver esse sistema para microsatélites. Então existia ali no roadmap do Programa Espacial Brasileiro, tanto do PNAE quanto do PESE, né, o programa de satélites para a área de defesa, microsatélites. No PESE, o Carpones, que é um satélite de observação da Terra, um satélite óptico de alta resolução, a solução satelital para esse sistema do PESE seria um microsatélite. Pelo lado do programa, dos programas da AEB, também existiam dois satélites, o SCD Hydro e o INCRASat, cuja solução também seria endereçada para um microsatélite. Então, obviamente, fica claro que haveria demanda para um sistema de propulsão para microsatélites dentro do Programa Espacial Brasileiro, né? Os compromissos firmados pelo governo brasileiro para o programa espacial do país, porém, não foram cumpridos e a empresa de Jadir está sem receber novas encomendas desde 2018. A crise que nós estamos passando ela é anterior à pandemia. A crise que eu estou me referindo ela está relacionada com a inconsistência das demandas do Programa Espacial Brasileiro. Com as últimas entregas que fizemos para o programa da PMM, o Amazônia, a segunda PMM que entregamos subsistema de propulsão, que seria destinada a um satélite Lattes, um satélite científico, elas ocorreram por volta de 2014. Depois disso, houve uma pequena demanda, a demanda do desenvolvimento da estrutura do Cibers 4A, que foi um programa, que eu diria um programa de baixo custo e alta resposta, porque ela usou uma recorrência do Cibers 3 e 4, mas é um contrato de curta duração, que fizemos a entrega junto com a CENIC em 2018. Depois disso não tivemos nenhuma outra encomenda, né? E isso leva a empresa a uma situação financeira ruim e obviamente a um quadro de desengajamento dos profissionais. Então nós acompanhando aí digamos, a falta de demanda, né, a empresa obviamente tem que se planejar e tentar sobreviver por o máximo possível, né? E nós começamos ainda no primeiro semestre desse ano a desligar funcionários e isso é um ato de responsabilidade, né? A gente quer que a empresa sobreviva e mantenha esse acervo técnico por mais tempo possível. Obviamente, a gente vai procurar manter a empresa aberta o máximo possível, né? E estamos aí prontos para atender essas demandas do Programa Espacial Brasileiro. Mas é claro que, em havendo uma demanda agora, vai exigir um esforço extra de recontratação de profissionais, retreinamento de profissionais para esses fornecimentos para o qual já estamos qualificados. Segundo o empresário, a intenção do Ministério da Defesa em adquirir um satélite no exterior por 145 milhões de reais não foi uma surpresa para o setor industrial.
Ele considera estranho, porém, que a indústria nacional não tenha sido chamada para participar do projeto, mesmo com as qualificações reconhecidas internacionalmente. Já era previsto desde a criação da CECIS e desde o estabelecimento do programa PESE, que haveria uma necessidade do programa de defesa de contratação de sistemas com rapidez e custo baixo, né? A inviabilidade de que no início do desenvolvimento do programa espacial para a área de defesa, que houvesse orçamento para investir em desenvolvimento na nossa base industrial. Isso é uma coisa compreensível, né? Esse satélite que está, assim, ele está descrito ali dentro do programa PESE com o nome Lessônia, é um satélite com carga útil radar. Não é novidade para a indústria que houvesse uma compra fora. O que seria desejável é que houvesse uma conversa um pouco mais intensa e mais transparente com a indústria, no sentido de que essa compra possibilitasse a inclusão de algum conteúdo nacional ou alguma transferência de tecnologia dentro do contexto do fornecimento, dentro dos programas que são chamados de programas de offset. Eu diria que essa é a surpresa que nos causou, a falta dessa possível intervenção da indústria brasileira, ou benefício da indústria brasileira nessa aquisição pela defesa. A descoordenação nas ações do Programa Espacial Brasileiro podem ser medidas por um dos desenvolvimentos recentes da empresa de Jadir. A fibra forte foi selecionada com recursos governamentais para desenvolver e fabricar um propulsor destinado ao uso de satélites geoestacionários, cuja tecnologia o Brasil está longe de dominar. O desenvolvimento de um propulsor bipropelente, desenvolvido também com subvenção econômica, com co-investimento da fibra forte. É um propulsor que ele teria aplicação para satélites geoestacionários, que hoje é uma tecnologia que está caindo em desuso, usar propulsores químicos para satélites geoestacionários. Existe uma tendência forte de passar a usar propulsores elétricos para satélite geoestacionário. Isso diminui bastante a massa do bus do satélite geoestacionário. Mas a tecnologia desenvolvida, ela pode ser aplicada para outros segmentos do programa espacial. A tecnologia desenvolvida aqui para a fabricação desse propulsor, ela é aplicável também à propulsão líquida de veículos para veículos lançadores. Então, aqui, esse segmento aqui é o que a gente chama de câmara de combustão, onde acontece a combustão dos gases, que gera gases em alta temperatura e alta pressão, e ele é expandido por esse bocal, gerando o empuxo. Esse propulsor aqui ele é projetado para gerar um empuxo de 400 newtons, que seria equivalente a 40 quilos. O coração do propulsor é essa parte aqui, que é o cabeçote de injeção. Vocês vão ver num filmezinho um teste com água de performance do cabeçote de injeção. A peça com alto grau de complexidade de projeto e alto grau de complexidade de fabricação também. Algumas tecnologias de solda muito específicas são usadas aqui. Esse aqui é o modelo de engenharia do propulsor, que está integrado com as eletroválvulas que controlam o fluxo do propelente. Então, o propelente vem dos tanques de armazenamento, passa pela eletroválvula e eles entram no cabeçote de injeção por aqui. Esse aqui é um modelo simplificado da câmara de combustão, construído em nióbio,
que é um modelo que dentro da fase de desenvolvimento a gente usaria ele para avaliar o desempenho da placa injetora. Agora uma pergunta, se não tinha nenhum projeto, por que pediram para você desenvolver esse sistema? Essa demanda, ela ocorreu, uma demanda de um programa da FAPESP, que se chama Programa de Demandas Induzidas, criados pela FAPESP. Normalmente é um programa setorial. Nesse caso aí foi um programa de demandas induzidas originado do INPE, que definiu algumas tecnologias que o INPE gostaria de ter desenvolvidas pela indústria. Isso é um programa de 2016, várias tecnologias foram listadas, algumas tecnologias relacionadas com payload óptico principalmente, e na área de propulsão, a fibra forte foi a vencedora do edital da FAPESP, com a nossa proposta para o desenvolvimento desse propulsor de 400 newtons. Isso é um objeto de desejo, era um objeto de desejo do Programa Espacial Brasileiro naquele momento. Felizmente, o desenvolvimento pode ser usado em outros projetos e não será perdido caso tenha investimento adequado. Ele tipicamente, com esse empuxo de 400 newtons, ainda é utilizado em satélite geoestacionário, mas a tecnologia pode ser usada para produzir propulsores com empuxo maior, como um propulsor que foi desenvolvido no IAE, DCTA, um propulsor de 5.000 newtons, que usa basicamente a mesma tecnologia de injeção. E também a câmara de empuxo a nova tecnologia que nós desenvolvemos poderia ser usada para esse tipo de propulsor que é aplicável para veículos lançadores. Em outubro, entre 27 e 29, São José dos Campos vai receber a 4ª edição do Fórum da Indústria Espacial Nacional, evento realizado pela AEB para discutir alternativas para o setor. E o empresário conta sobre aquilo que gostaria de ouvir no encontro. Eu creio que a coisa mais importante que deva acontecer no cenário do Programa Espacial Brasileiro, que poderia estar refletido nesse fórum, seja uma discussão séria e urgente da definição dos projetos mobilizadores que estão definidos pelo Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, o CDPEB, em especial o que foi definido pelo grupo de trabalho número 5, que se chama Projeto Mobilizadores. Esse grupo de trabalho ele definiu projetos mobilizadores justamente para estabelecer uma política industrial adequada para o Programa Espacial Brasileiro, tentar resolver esses problemas que eu acabei de narrar de descontinuidade da demanda. O grupo, eu diria que sabiamente, ele definiu projetos que estão dentro das áreas de competência da indústria brasileira, são projetos que podem majoritariamente ser feitos pela indústria brasileira, em períodos, digamos, mais curtos, porque já temos uma bagagem técnica muito superior ao que foi feito nos programas anteriores. Então, hoje a gente consegue dar uma resposta mais rápida para aqueles projetos que estão definidos ali. Os projetos mobilizadores definidos ali tem um projeto de um lançador, que seria um lançador com capacidade superior ao programa VLM. Na área de satélites, tem um programa de satélites, de microsatélites, justamente para o qual o nosso sistema de propulsão foi projetado e qualificado. Esse projeto mobilizador, ele é o de satélite, é o primeiro colocado lá, que é o que eu diria que a indústria dá mais prioridade para que ele aconteça o mais rápido possível, é o projeto mobilizador Carpones 2. Um outro projeto mobilizador colocado lá é a industrialização da PMM, que poderia, aliás, lá no relatório do CDPEB, ele é endereçado como sendo um projeto que aconteceria no contexto do desenvolvimento de um novo satélite e que poderia ser um satélite com carga útil radar. A PMM ela tem capacidade de carregar não qualquer tipo de radar, mas existe
existem tecnologias de radares que podem ser embarcadas como carga útil na PMM. Um terceiro tipo de projeto mobilizador é endereçado para a categoria de nanosatélites, que seria uma constelação de nanosatélites de comunicação. Então eu gostaria que no Fórum da Indústria que esses projetos mobilizadores fossem ativados, que eles saíssem do plano de simplesmente ideias e passassem a ser demandas, que fossem constituídas demandas para a indústria espacial brasileira, que pode ser executado aí pela primeira vez, até incluir a participação da atividade de integração na indústria brasileira.